querido Queciano, fala, minha querida Queciana, professor Ítalo Trigueiro na área, meninada. Vindo aqui mais uma vez bater um papo com vocês sobre geografia, beleza? E hoje trazer para vocês um quadro bem interessante, um quadro muito amplo, múltiplo, que são os conflitos regionais. Basicamente, o que nós vamos estar falando aqui com vocês é a respeito de geopolítica, beleza? Basicamente, o que nós vamos estar falando aqui com vocês é a respeito de geopolítica. E tratar conflitos regionais dentro de uma ordem da globalização nesse primeiro momento. Hoje eu posso dizer que a gente vive, né, apesar dos esforços internacionais para alcançar a paz, né, o quadro que a gente vê é muito diferente, né? Conflitos em cursos no planeta, gente, nós temos muitos, certo? Além das inúmeras guerras convencionais que foram travadas aí no século XX, como é o caso da Segunda Guerra, né? Surgiram os chamados, ao longo da história, conflitos mais assimétricos, né? Que são protagonizados por grupos terroristas, né? Que são protagonizados, por exemplo, por organizações de terror, o próprio caso da Al-Qaeda, por exemplo, mais recentemente os conflitos que envolvem o Hamas e o seu braço militar. Então nós vivemos aí num cenário onde cada vez mais os conflitos se fazem presente. E lembrar disso é algo realmente importante para a compreensão dessa ordem mundial global e dessa forma como os conflitos se organizam, né? Nas últimas décadas do século XX, no início do século XXI, no momento em que a globalização se intensificava, né, os conflitos também se intensificavam, os conflitos étnico-nacionalistas, né, os conflitos separatistas. Então a gente vê isso como uma realidade desse processo. A gente tem alguns relatórios produzidos pela Organização das Nações Unidas que mostram que o século XX ele é o século mais violento da história da humanidade, né? Conflitos armados, número de mortos, tudo isso gerou um nível de violência muito elevado. E além, é claro, né, das guerras, das duas grandes guerras que aconteceram no século XX, que marcaram aí esse cenário de crise, né, humanitária de uma forma mais ampla, a gente teve pequenas guerras durante ali Guerra Fria, né, Guerra das Coreias, tá? A gente falou para vocês disso em um outro momento. Então, todos esses cenários são cenários que nos levam a uma perspectiva de muitos conflitos. E muita gente acreditava que o século XXI seria um século mais ameno, né? Nesse primeiro quartel de século XXI, a gente chega a uma constatação de que as guerras agora são civis, né? E que mais de 90% dos mortos e feridos nos conflitos são civis, não são militares. Enquanto, por exemplo, que 95% dos mortos e dos feridos nas guerras mundiais eram militares, nessas não. Nessas quem sofre é a população local, tá? E aqui a gente tem um mapinha, né, dos diversos conflitos que a gente tem aí no planeta, fora os mais recentes conflitos que ainda nem apareceram nos mapas que estão sendo elaborados. Eu estou falando da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e eu estou falando do que muitos autores já estão chamando de Quinta Guerra Árabe-Israelense. Conflito entre o Hamas e o Estado de Israel. Beleza? Mas olha a quantidade de conflitos que a gente tem no planeta. Certo? Isso sem contar, né? Eu brinco sempre, isso aí é conflito, tá? Sem contar as confusões, certo? Porque o Maduro recentemente estava, né, aqui na Venezuela numa confusão com a Guiana, tá? Então, assim, sem contar as confusões, certo? Esses são os conflitos que a gente tem. E as causas deles, gente, são as mais variadas possíveis, ok? Eu separei aqui para vocês 4 causas que a gente vai levar em consideração, tá? Primeira delas, disputa pelo poder. A quantidade de golpes de Estado que estão sendo dadas aí, né, não estão no gibi.
E golpes de Estado esse, inclusive, em países, né, que as tentativas são corriqueiras. A Bolívia é um grande exemplo disso. Né? Estruturas políticas não democráticas, crises externas, mudanças sociais podem acirrar validades históricas e levar a diversos conflitos. A Venezuela é um exemplo disso. Tá? Reivindicações ou disputas por territórios. Diversas guerras têm ocorrido no mundo por invasão, ocupação de territórios, delimitação de fronteiras. Isso ocorreu, por exemplo, quanto da desintegração da Iugoslávia nos anos 90. Não se iluda, não acredite que as questões étnico-separatistas na Europa são tranquilas ou estão mais tranquilas. Não estão. Certo? Os conflitos ainda acontecem, eles são corriqueiros, a gente tem que levar isso em consideração, não vacilem, por gentileza. Tá? Insegurança econômica e pobreza, né? Crises econômicas geram esse tipo de episódio. Veja a África é um cenário, né, catastrófico de guerras, né, aos montes, e as desigualdades sociais. As desigualdades sociais, elas são verticais, né, baseiam-se nas diferenças de dinheiro, e elas são horizontais, né? E aí a questão étnica, religiosa, cultural, que é quem gera, inclusive, mais conflitos hoje dentro desse cenário internacional. Então, pensar nas guerras hoje, né, pensar nos conflitos hoje, é pensar em parte de uma estrutura que é marcante, né? A formação do Estado-nação como território, né, os conflitos por fronteiras, eles sempre existiram. Isso é um fato, tá? Nós sabemos que ao longo da história, a formação dos estados, né, a organização do Estado Nacional, ela faz parte do que a gente chama de geografia política, né, que dedica-se justamente ao estudo das relações entre o Estado e o espaço geográfico. E nós sabemos que a diversidade da formação e da organização do Estado reflete diferentes opções de distribuição do poder político. Então, do ponto de vista, por exemplo, territorial, né, nós temos ali formas difundidas de organização do Estado, como é o caso do Estado unitário, tá? Como é o caso, por exemplo, da federação, como é o caso da confederação e daí por diante. O Estado unitário ele não admite partilha soberana, né? A organização federativa oferece um grau muito elevado de autonomia política e a confederativa baseia-se nos princípios da reunião de entidades políticas que são soberanas. Então a gente tem que lembrar, né, essa condição. Do ponto de vista do ordenamento político, jurídico, né, as formas de organização do Estado compreendem diversos tipos de repúblicas, monarquias e daí por diante. Certo? Então, assim, as repúblicas podem ser presidencialistas, né, parlamentaristas, as monarquias podem ser democráticas ou monarquias autoritárias e daí por diante. Então, nós temos, né, uma organização que vem se desenhando de uma maneira muito diferente em várias porções do mundo, com tentativas de golpe de Estado, com golpes concretizados, como a gente já viu em vários lugares, inclusive no Brasil de 1964 a 85, um regime, né, ditatorial, uma ditadura civil-militar instalada ali, né, com bases não democráticas. Eu acho que isso é claro hoje para todo mundo. Existem, né, organizações internacionais que tentam dar um norte aí para um Estado, né, mais democrático, para uma organização mais, menos conflituosa. E a Organização das Nações Unidas foi criada com esse interesse, beleza? Isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês no slidezinho, é o organograma da Organização das Nações Unidas, tá? Da ONU. A ONU foi criada, gente, com um único objetivo: manter a paz no planeta. Lembrando, a ONU não estabelece a paz, ok? Mas ela mantém a paz. E aqui em cima, nós temos ali o Conselho de Segurança Permanente da ONU, né? Antiga União Soviética, hoje Rússia, França, China, Grã-Bretanha e Estados Unidos da América compõem esse processo. Existe uma Assembleia Geral, né, da Organização das Nações Unidas, tá? Que é o órgão máximo de deliberação dessa entidade que organiza aí o processo, né, de formação da Organização das Nações Unidas, tá? A ONU tem como principais organismos, tá? A Organização das Nações Unidas tem como principais organismos 6 grandes órgãos, né? Ela é composta de 6 órgãos principais: Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social,
Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado-Geral. Esse último, que é o Secretariado-Geral, ele administra todo o aparato da ONU, né? E tem que, entre outras funções, articular e representar as atividades e propostas dos organismos e programas especializados da Organização das Nações Unidas. Hoje, capitaneado por um senhor chamado Antônio Guterres, beleza? E o Antônio Guterres, ele está indo para o seu, acho que segundo mandato, né? Segundo mandato. E o Guterres, ele vai, na realidade, ficar na Organização das Nações Unidas, eu acho que até 2027. Eu acho que é isso, tá? Não, até 2026. Ele foi eleito em 2022, tá? Segundo mandato. E quando a gente para observar, né? A Organização das Nações Unidas ela tem interferido em vários cenários aí no planeta inteiro, né? Com o intuito de amenizar os conflitos, com o intuito de reduzir parte desses conflitos. Uma das áreas que está em conflito e que é um dos cenários mais importantes do planeta é esse menino aqui, tá? Eu estou falando, é claro, do tal do Oriente Médio. Professor Trigueiro, me tira uma dúvida. O Oriente Médio é a área mais tensa do planeta? De longe, o Oriente Médio é a área mais tensa do planeta. Certo? Tem lugares aí que são tensos o tempo inteiro. Um desses lugares é Jerusalém. Tudo bem? Jerusalém é tenso o tempo inteiro. Outro lugar que é tenso o tempo inteiro, e vocês estão vendo isso, é a faixa de Gaza. Outro lugar que é tenso o tempo inteiro é a Cisjordânia, ou pelo menos tem sido. Outro lugar que é estreito, que é esse estreito bem aqui, ó, que é tenso o tempo inteiro, é o Estreito de Hormuz, que é a entrada do Golfo Pérsico. Ou seja, o Oriente Médio, moçada, é uma área de grandes tensões. E as tensões no Oriente Médio, elas vão se dar por N situações. N. Primeiro, vamos lá. Tem uma riqueza hídrica muito forte aí. Essa área é um deserto. Então, tem uma área que é de uma riqueza hídrica muito grande, que é o Vale do Jordão. Então, há conflitos hídricos nessa região. É uma situação hidroconflitiva. Petróleo. Maior reserva de petróleo do planeta, gente. O ouro negro, ele provoca a morte de muita gente, né? Provocou a morte de muita gente. Então a gente tem isso como uma realidade. Terceiro ponto, as questões étnicas são enormes. Isso é um grande caldeirão étnico, né? Curdos, turcos, árabes, persas, israelenses, greco-romanos. Gente, é o berço, né, aliás, é o ponto de encontro das três grandes áreas do mundo velho, do velho mundo. Né? Europa, Ásia e África se misturam aí. Então é uma região de muitas condições, de muitos conflitos étnicos, de muita mistura. Né? O encontro ele promove conflitos, não tenho a menor dúvida disso. Tem a questão religiosa, é o berço das três religiões abraâmicas, mas é o berço das três religiões monoteístas do planeta, né? Em ordem de criação, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E há uma situação aí, né, muito conflituosa. Então, o Oriente Médio, né, ele tem ali uma gama de conflitos, e é claro, a localização geográfica, né, também é fruto disso. O conflito mais importante que nós temos, inquestionavelmente, é a questão árabe-israelense. Essa questão não é nova, tá? Essa questão é antiga, ela remonta aí, se eu for pegar a história mesmo, ela vai remontar 2000 anos atrás. Mas ela remonta principalmente ao finalzinho ali do século XIX, começo do século XX, certo? Em especial, Primeira Guerra Mundial, quando o Estado judaico vai receber um apoio,
né, dos britânicos, a partir de uma declaração chamada Declaração Balfour, promovida pelo ex-primeiro-ministro britânico Arthur James Balfour, onde ele declara, né, o apoio à criação do Estado de Israel. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter ali todo o episódio que envolve o genocídio, né, nazista na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de mortos, 6 milhões de judeus mortos, e uma barbárie, né? E criou-se toda uma... Eu não gosto de usar a expressão pena, mas criou-se todo um sentimento ali de preocupação, vamos usar preocupação, com a causa judaica no mundo. Recentemente a gente teve uma polêmica, é importante que a gente levante isso, onde o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, ele falou que o que está acontecendo hoje na faixa de Gaza é um genocídio. Isso é de um equívoco histórico enorme, né? Não existem genocídios, ou melhor, ele usou a palavra holocausto. Não existem holocaustos no plural. Holocausto é um ponto, é o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Fato. E as questões, né, que envolveram esse holocausto geraram toda esse olhar mais atento para o povo judeu. Em 1947, né, a ONU partilha o território do Oriente Médio e logo em seguida, né, os conflitos se acentuam porque Israel se declara independente. E aí a gente começa. Primeira Guerra Árabe, né, Israelense, 48-49. Segunda Guerra Árabe Israelense, 1956, a Guerra de Suez. 1967, Guerra dos 6 Dias. 73, a Guerra do Yom Kippur. 50 anos depois e um dia da Guerra do Yom Kippur, a invasão do Hamas ao território, né, de Israel. E um conflito sem proporções até hoje. E a gente está vendo esse conflito se desenrolar em um cenário que, infelizmente, nós entendemos que é completamente sem solução a curto espaço de tempo. Sem solução. Né? Uma verdadeira barbárie que o Hamas faz na região e, da mesma forma, o Estado de Israel promove ações, né, que são desastrosas em toda essa região. Beleza, galera? Vamos resolver aqui uma questãozinha. Questão na tela Q 211, 26, 28. O Oriente Médio configura-se como a mais inflamada região do globo, localizada no sudoeste da Ásia, em um ponto equidistante de 3 continentes, Ásia, África, Europa e África, que guardam entre si forte conotação estratégica. São considerados fatores que propiciam conflitos, exceto diversidade religiosa. População homogênea. Não. Disputa por água e terra. Sim. Existência de ricas jazidas de petróleo. Sim. Item falso da questão. A população está longe de ser homogênea. Aí, como eu disse para vocês, galera, tem vários grupos étnicos, tem vários, né, grupos que formam aí parte desse grande, né, caldeirão étnico que é a região do Oriente Médio. Beleza, galera? Item B de bola para conta. Beijo grande, forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Valeu, meninada. Valeu, Kessiano. Valeu, Kessiana. Até mais. Fui.